E aí, gente, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Hoje estamos aqui em mais um episódio de podcast com o tema Fé, Arrependimento e Confissão. Hoje, como vocês podem ver, tem rostos diferentes. E para apresentar hoje esse tema, temos como apresentadoras eu, Milene. Eu, Ana Clara. E James. Nosso entrevistado. Pode se apresentar. Olá a todos, meu nome é James Presley Will, sou o ancião da Igreja do Jardim Fortaleza, aqui do nosso distrito, e para mim é um prazer muito grande estar aqui esta tarde para estarmos falando, sobre Jesus Cristo, sobre seu amor e sobre esse tema que é muito importante na vida de quem está conhecendo a Deus, quer saber o que deve ser feito para ser salvo. E muito importante, após aceitar a salvação, o que devemos fazer para vivermos como um salvo. Verdade. Então, para a gente começar com esse tema, vou fazer a primeira pergunta. Bom, qual é o objetivo da fé? Como a fé em Deus transforma a nossa maneira de viver e como desenvolver a fé? Bom, a fé é algo tão interessante que cada ser humano, se vocês trouxerem aqui 1000 pessoas, vão ter 1000 exemplos diferentes de como a fé faz parte da vida das pessoas. E não tão diferente de muitos, a gente pode ter algo em comum, como, por exemplo, as experiências que cada um passa na sua vida, que cada dia vai estar fortificando, e solidificando a fé na vida de cada um. E o interessante é que, às vezes, as pessoas confundem a fé com fideísmo, acha que a fé é algo cego, que você tem que acreditar em algo que você não tem a mínima certeza se realmente existe ou não. Quando, na verdade, para termos fé em Deus, nós temos que ter embasamento para isso. Nós não acreditamos em algo do acaso. Cada pessoa tem experiências na sua vida que dão uma certeza de que o que cremos, o Deus que nós cremos, é não só o Deus verdadeiro, mas o único Deus que pode existir no universo, que se existir qualquer coisa, vai ser abaixo dele, nunca acima dele. Então, a fé é muito importante na nossa vida, na construção do cristão que nós nos tornamos, porque Jesus Cristo, quando veio aqui na Terra e viveu como nós, como seres humanos, ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, mas sem usar o seu poder, porque senão seria fácil passar pelo que ele passou, mas ele veio mostrar para nós que, além de não ser fácil, porque ele passou por tudo que qualquer um de nós passamos, além de não ser fácil, é possível passar pelas tribulações que nós passamos, porque nós sabemos que, apesar de Deus permitir que o inimigo coloque provações na nossa vida, mas Deus sempre manda os livramentos. Então nós temos que ter fé no livramento de Deus e não nos apegarmos nas dificuldades que as provações e as tribulações vão nos trazer. Verdade, e a fé é meio que, igual você tinha falado, fé não é você... não sei dizer direito, mas tipo assim, fé, para você ter fé você tem que crer, Você tem que crer em Deus para você ter a fé. A fé não vai surgir do nada, Então, é interessante isso. Qual exemplo de fé na Bíblia que inspira você? A Bíblia tem muitos exemplos de fé que me inspiram, mas eu gosto de falar sobre a calmaria que Jesus trouxe no Mar da Galileia. Por quê? Porque ali Jesus fez um milagre um pouco diferente dos outros que ele fez. Se a gente for analisar os milagres de Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele curou os enfermos, quase todos os milagres outros profetas também realizaram. Até ressuscitar, houve outros profetas que fizeram esse milagre. Então, por mais que os discípulos eles estavam ali cientes de que Jesus era o Messias, porque primeiro eles tiveram fé no que ele pregava, no que ele fazia, depois passaram a crer que ele era o Messias, mas com o milagre ali no Mar da Galileia, eles passaram a acreditar que Jesus não era só o Messias, ele é Deus. E aí, para a gente entender um pouco mais desse assunto, a gente tem que partir
para a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E aí eu vou pedir para você estar acompanhando, para você estar fazendo a leitura, para a gente fazer aqui uma conversa mais dinâmica, né? E o primeiro texto que eu peço para vocês lerem é Marcos 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus... Perdão, deixa eu ler aqui de novo. 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Pode continuar? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso. E assim, é interessante essa última parte que você leu, porque se eles já sabiam quem era Jesus, então por que ficaram espantados, né, por ele ter acalmado aquela tempestade de vento, né, que a palavra de Deus deixa bem claro. Se já tinham visto outros milagres que Jesus tinha feito, então não era para ser assim de espanto, era só para ficarem felizes, né, agradecer, serem gratos a Deus, mas não, ainda perguntaram: quem é este que até, né, o mar e os ventos acalmam? E para a gente dar sequência, eu quero pedir também para que vocês leiam Salmos, para a gente entender um pouquinho mais do que estava acontecendo ali, porque essa história que está em Marcos 35, a gente poderia também ter lido em outros textos, em Mateus 8 e Lucas 8, mas aí eu escolhi Marcos, né, para não prolongar muito tempo, e vamos ler lá em Salmos 65, versículo 7. Que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Isso. E 89, 9. Dominas a fúria do mar quando as suas ondas se levantam. Tu as amainas. Então aí está falando de Deus, né, que ele acalma. E agora na sequência, vamos ver no 107, 25, 28 e 29. Capítulo 107, versículos 25, 28 e 29. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Exatamente, aqui fala do vento tempestuoso que elevou as ondas do mar, né? Também em Gênesis 8:1, porque a gente aprende que a Bíblia a gente tem que ler os temas em contexto, né? Não somente em um lugar. E aí Gênesis 8:1 fala também aqui: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Então, todos esses textos que nós lemos, nós vemos que o mar, ele era algo naquela época que trazia um pouco de medo para as pessoas. Não existiam embarcações como hoje. Se a gente for estudar a história, a arqueologia, naquela época não havia muita tecnologia para se navegar. Então, quando haviam tempestades de vento forte, a maioria das viagens marítimas eram apenas de ida, não tinha volta. E, inclusive, no Mar da Galileia, que a gente sabe que é um grande lago, né, mas para eles naquela época, quando se havia muita água, né, eles chamavam de mar. Mas hoje a gente estuda e vê na geografia que é um grande lago. Mas é um lago com ondas muito grandes, né, que os ventos chegam tão fortes
que é comum ondas de 3 metros. E essas ondas nos dias de hoje já conseguiram chegar, né, na cidade e destruir até o asfalto, de tão fortes que elas são. E não havia nenhuma outra pessoa que teria feito o vento se acalmar. O mesmo vento que é citado em todas as passagens que nós lemos aqui, tanto em Marcos, como em Salmos, como em Gênesis. E quando os discípulos viram Jesus no Mar da Galileia, fazendo com que aquela tempestade cessasse, eles viram que Jesus era Deus, porque somente Deus teria poder sobre aquilo. Então, isso foi o que fortificou e solidificou a fé dos discípulos naquela época. Nós sabemos que hoje, se for permitido por Deus, o inimigo consegue fazer milagres semelhantes. Mas nós temos algo que Deus deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções. Então, ele nos ensina como identificar se os milagres realmente são divinos ou não. E naquela ocasião, os discípulos testemunharam isso, que aquilo realmente foi divino, né? Não foi assim um simples feito. E se a gente for ir mais a fundo na história, naquela época os barcos eram à vela, então não era comum que os barcos fossem navegar em dias que pudesse ter alguma possibilidade de tempestade, por mais que eles não tinham as previsões meteorológicas iguais hoje, mas era comum, por exemplo, marcarem a data de partida, mas as pessoas chegarem lá e os barcos não saírem, porque eles precisavam esperar um momento que tivesse vento. Mas se viesse uma tempestade, eles não saíam, ficavam lá por mais tempo. Então é bem provável que o barco em que Jesus estava era o único por ali. Até porque não é citado que havia mais embarcações. Então, só pessoas loucas ou pessoas que realmente tinham fé em Jesus estariam lá. E a gente vê que Jesus estava tão calmo nessa viagem que aqui cita que ele estava dormindo. Mas o mais importante é que, independente se Jesus estava dormindo, se ele estava acordado, mas ele estava lá. E ele estava com os discípulos. Os discípulos tiveram fé e Jesus realizou um milagre perante eles. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Independente do que nós estamos passando em nossa vida, nós temos que ter fé. Porque assim como Jesus estava com os discípulos, ele também está conosco, porque nós sabemos que Jesus, ele é onipresente. Porque nós cremos na Trindade, Jesus, o Espírito Santo, Deus, né? Eles são oniscientes, onipresentes e onipotentes, tudo eles podem. E essa é um relato bíblico que eu me inspiro bastante, assim como cada um tem a sua história que mais o inspira, mas isso eu trago comigo na minha vida, porque em muitos momentos da minha vida eu passei por situações que, humanamente falando, não haveria como sair delas, que eu não saberia como sair, e outras pessoas já comentaram que não saberiam o que fazer. Então, só foram resolvidas e ainda são resolvidas porque Jesus, ele caminha comigo. E é interessante ressaltar que a onipresença de Deus, de poder estar em todo lugar, isso significa que Deus ele nunca se afasta de nós. O que acontece quando nós nos sentimos sozinhos é porque nós nos afastamos dele. Então, em algum momento que a nossa fé diminui, ou que a gente, por um simples deslize da nossa vida, a gente acaba tomando atitudes que não convêm com a vida de um cristão. E nisso a gente se afasta de Cristo, mas Cristo ele é tão amoroso, tão piedoso, e pela graça de Deus, ele fica sempre tentando se aproximar de nós. E essa aproximação, ela só acontece se nós permitirmos que ela aconteça. Porque se formos de nós mesmos, nós não vamos até o Pai. E é por isso que cada pessoa passa por situações diferentes. Porque o inimigo ele tenta nos desviar do caminho de Deus. Às vezes o que é uma aprovação para mim não é para vocês. E o que é para vocês pode não ser nada para mim. Então cada um vai passar por uma situação. E essas situações vão fazer com que a nossa fé ou ela seja fortalecida na presença de Deus, ou vai fazer parte com que a gente tome a decisão de continuar afastados com Deus.
Igual você falou que teve situações da sua vida, né, que você não saberia o que fazer. Isso acontece na vida de todo mundo, né, constantemente. Às vezes, quer dizer, sempre, né, Deus ele tá fazendo milagres na nossa vida, né, só de a gente estar aqui, acordado, já é um milagre. E muitas pessoas não enxergam isso, né, acham que milagre é só o que aconteceu naqueles tempos, né. A gente tem que crer sem ver, vamos dizer assim. Igual a música do Jefferson Pilar e Si, que ele fala: eu não vi o mar se abrir, eu não vi o colchão dar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Ele não viu esses acontecimentos acontecerem, né? Só que, mesmo assim, ele confia no Senhor, porque ele tem constantemente uma conexão com Ele. Então, que a gente possa ler a Bíblia, né? Porque se você não lê a Bíblia, você não tem fé e você não acredita que Deus ele pode livrar você de acontecimentos. É isso, né? Então, vou para a próxima pergunta. O que Jesus ensina que precisamos fazer para ser salvo? Ainda comentando sobre o que você falou, feliz daquele que segue o caminho de Cristo sem precisar passar pelos mesmos caminhos errados que outras pessoas passam. Na minha adolescência, na igreja, na maioria das minhas amizades eram com pessoas mais velhas. Hoje é um pouco o contrário, as pessoas mais novas se aproximam, geralmente por causa do Desbravador, Ministério Jovem, e eu sou muito grato às pessoas da minha época que me deram muitos conselhos. E um deles é que eu aprendesse com o erro dos meus irmãos, porque na igreja a gente vê vários testemunhos do que os nossos irmãos passaram, quais foram as consequências que eles sofreram, e aí os milagres, que são os livramentos de Deus e também as consequências que Deus não permitiu que a pessoa passou após o seu arrependimento, né, por crer em Jesus Cristo e por terem não só se arrependido, mas também ter pedido perdão para Deus. E o que acontece? Como todo ser humano pecador, às vezes a gente é rebelde, assim como Adão e Eva foram. Eles tinham conhecimento que não eram para comer do fruto, pois era proibido, e assim foram lá e comeram. E mesmo os irmãos me dando conselhos, teve escolhas na minha vida que não foram boas para mim. E o que acontece? Essas escolhas elas vão trazer consequências, independente se a gente vai ou não estar com Deus. O fato de estarmos com Deus é que a gente vai estar em paz com o que acontecer na nossa vida. E quando a gente não está com Deus, a gente passa um pouco mais de tribulação. A gente sabe que Deus existe, mas a gente sabe também que a gente não está próximo a Ele, que a gente não está obedecendo. Então, o que acontece? Em certas ocasiões da minha vida, por estar um pouco afastado de Deus, eu vi que, independente de quanta energia eu colocasse na minha vida, aquelas situações não iriam ser resolvidas. Eu precisava de alguém maior, não só maior que eu, mas maior que aquele problema. Porque tem problemas que nenhum ser humano vai conseguir resolver, independente da amizade que ele tem, independente do dinheiro que a pessoa tem, das posses, do poder, seja ele financeiro ou político. Então a gente precisa de alguém que é maior que aquele problema. E eu já havia conhecido alguém que era maior que esses problemas, e esse alguém é Deus. Então, por crer em Deus e por ter fé nele, eu voltei a procurar Deus. Só que para que Deus agisse na minha vida, eu tinha que permitir, não só crer. E aí é a hora que eu te peço, para a gente continuar nesse assunto, para ler o livro de Atos. Lá em Atos 65, Atos 16, versículo 27 a 31. 16, 27? Isso, 27 a 31. Tá. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo,
prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E nós vemos nesse texto, né, que nos ensina que nós devemos crer para que sejamos salvos. Então, diante desses problemas, eu comecei a ver uma luz no fim do túnel, mas eu não via esperança para a minha vida. Porque isso é o que acontece, a gente vê solução para os problemas, mas e depois? O que vai acontecer? Eu vou continuar levando a vida que eu levo, vou continuar tomando as minhas decisões e não colocando Deus em primeiro, fazendo com que Ele tome as decisões da minha vida? Então, o primeiro passo que eu tive foi crer em Deus, para que eu fosse salvo. E aí, a partir do momento em que eu tinha a certeza que eu era salvo, que eu estava salvo, porque Jesus morreu no nosso lugar, as coisas não melhoraram. A gente não pode se apegar a bens materiais. E no meu caso, esse não era o meu problema. Estava bem financeiramente, tinha posses. Só que quando eu acreditei na salvação e eu decidi retornar aos braços de Cristo, aí o inimigo tentou mais ainda contra a minha vida. Então, atentou fisicamente contra a minha vida. Deus permitiu que ele retirasse as minhas posses financeiras, emocionais, porque o maior posse que eu creio que o ser humano pode ter é o nosso conhecimento, porque esse ninguém pode tirar, mas o inimigo pode abalar o nosso emocional, de maneira que a gente não enxergue uma saída como devemos enxergar. Mas eu tinha algo em mim que era maior do que a ação do inimigo na minha vida, que é isso que eu quero passar para quem estiver assistindo. Independente do problema que você estiver passando, independente da dor que você está sentindo, eu posso não sentir a mesma dor que você, nós podemos não sentir, mas nós sabemos o que é dor, porque cada um de nós temos ou tivemos alguma coisa na nossa vida que nos trouxe dor, nos trouxe sofrimento. Então nós entendemos sobre o sofrimento. Mas há alguém maior que esse sofrimento, e na minha vida foi Jesus Cristo. Então eu acreditei nele, a minha fé, ao decorrer das coisas que foram acontecendo, elas só foram fortalecendo. E aí, humanamente, eu não consigo compreender porque que o inimigo, cada vez que ele vê a gente mais forte, ele quer ainda mais fazer com que a gente caia. Mesmo ele vendo que quanto mais ele nos tenta, mais forte a gente fica, parece que ele continua tentando. Então, assim, embora no momento seja difícil para nós o que a gente está passando, mas se depois formos parar para pensar, Deus usou o que o inimigo tentou nos prejudicar para nos fortalecer. Por isso que nós devemos permitir que Deus, através de nós, Ele manifeste a sua glória em nós. E não que o inimigo nos use como um troféu de vitória. Então, o que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz foi crer em Jesus. E a partir dali passei a ler ainda mais a palavra de Deus, estudar. E nós temos várias histórias na Bíblia de pessoas que sofreram. Quem estiver assistindo, não se assuste, mas os 12 discípulos não tiveram uma vida fácil. Muitos deles tiveram mortes, das quais a gente provavelmente não vai passar. Eles sofreram muito, e esse foi o preço que eles pagaram por seguir a Cristo. Então, qual é o preço que você e eu vamos pagar por seguir a Cristo? Então, para mim, quando eu tomei a decisão, eu sabia que podia acontecer o que fosse na minha vida, mas o importante, eu não sei se Jesus ele dorme, mas se Jesus estiver dormindo ou acordado, ele ia estar passando comigo. Ele não ia me deixar sozinho. Então, ali veio o próximo passo. O próximo passo para que eu pudesse seguir. E aí, esse próximo passo vai estar em Atos 2,38, que é o arrependimento. Pode ler? Pode. Só deixa eu procurar aqui. Atos 2,8, né? 2,38. Ah, tá. 2,38. Apenas o 38? Isso. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, independente da fase que nós estamos na nossa vida, se nós estamos convertidos ou não, se já somos cristãos ou não, se nós não nos arrependermos
das coisas ruins que nós fazemos, porque nós somos pecadores, e dentre todos aqui nessa sala eu sou o maior pecador, se eu não me arrependo dos meus pecados, para que eu preciso de Jesus Cristo na minha vida? Para que Jesus vai voltar por mim se eu não preciso dele? Entende? Então, quando nós entendemos que nós precisamos nos arrepender das nossas escolhas, mesmo que sejam escolhas que para nós fazem sentido no momento, mas aí nós compreendemos que não é a vontade de Deus, nós devemos nos arrepender. E aí, para a gente compreender um pouco mais, eu quero pedir que você leia Provérbios 28:13, ainda sobre arrependimento. O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Exatamente, é isso que a gente precisa na nossa vida. Eu comecei falando um pouquinho, né, sobre o que aconteceu comigo, porque nada mais justo de, quando vamos falar do amor de Cristo para as pessoas, elas entenderem como que Jesus age na nossa vida. Em qualquer lugar que nós estamos, seja na igreja, na escola, no trabalho, na rua, nós devemos mostrar para as pessoas que se Deus ele pode nos salvar, Ele pode salvar também o nosso amigo. Né? Então, da mesma forma que eu preciso, ainda hoje, da misericórdia de Deus, que nós precisamos, nós devemos não só entender, mas nós devemos buscar essa misericórdia. Porque ela está lá, estendida para nós. Mas nós temos o livre-arbítrio, a escolha de querer ou não. Então, a partir do momento que nós queremos, aí, quem que vai nos trazer o arrependimento? É o Espírito Santo. Porque ele vai nos convencer de que nós estamos numa vida de pecado. Nós não estamos levando uma vida que foi preparada para nós, uma vida que foi projetada, a vida ideal que Deus quer para nós. Essa vida ainda não vai ser aqui na Terra, mas nós devemos já procurar essa vida enquanto estamos aqui. Porque se nós não buscarmos o que Deus preparou para nós, o que nós vamos esperar da volta de Jesus? Verdade. Você quer ler outra pergunta? Eu só quero... Quando você falou que ele nos toca, né? A partir do momento que a gente tem uma conexão com Deus, ele acaba fazendo com que a gente se incomode com certas atitudes da gente, né? Então, não basta só a gente crer na palavra, a gente tem que renunciar, se arrepender das coisas que a gente faz, tanto na nossa veste, nos lugares que a gente frequenta, o que a gente faz em geral, né? Então, é tudo um combo, né? Fé, o arrependimento, e é isso daí, isso eu tenho só pra... Sim. E aí, a partir do momento que nós temos fé, que Jesus pode nos salvar, nós permitimos que o Espírito Santo que ele faça com que a gente compreenda que nós estamos numa vida de pecado e precisamos nos arrepender, aí nós temos, né, que ajoelhar e pedir perdão a Deus. Mas assim, um verdadeiro arrependimento, porque não podemos nos confundir o arrependimento com o remorso. Temos que tomar cuidado, irmãos, com o remorso, porque o remorso é quando nós temos medo das consequências do que nós fizemos. Então, se eu tomar uma atitude ruim, seja contra mim mesmo, contra algum irmão na igreja, ou contra qualquer outra pessoa que esteja próxima a mim, ou que vá sofrer por causa das atitudes que eu tive, e se eu tiver medo do que vai acontecer comigo, se você vai ser repreendido por alguém, se você cometeu um crime, se você vai ser preso, se aquilo vai te afetar financeiramente, se vai de alguma maneira prejudicar a posição que você tem na sua escola, no trabalho, na igreja. Se for só isso, é o remorso. É diferente. Esse não é um verdadeiro arrependimento. Agora, quando nós pedimos perdão a Deus por amor às pessoas que nós ferimos, aí é o arrependimento. Então, se eu tomei uma atitude que, mesmo que eu ache que não seja certo, mas essa atitude prejudicou vocês, prejudicou meus familiares, meus amigos, qualquer pessoa,
e por amor a essas pessoas que eu prejudiquei, eu estou arrependido, aí sim Deus vai nos ouvir e Ele vai nos conceder o perdão. Mas aí nós não devemos simplesmente nos apegar ao fato de que eu posso fazer o que quiser e depois arrepender e Deus vai me salvar. Porque aí nós entramos em uma outra questão, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é ficar repetindo o pecado, mesmo que o Espírito Santo está ali nos dizendo para não fazer, a gente já sabe que é errado, aí a gente vai lá e faz. Porque o arrependimento é essencial para o relacionamento com Deus. Eu vou pedir para que vocês leiam o livro de 1 João, capítulo 1, 19, para falarmos sobre isso. Pode ler. 1 João 1,19? 9. 9? Isso. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Exatamente. A gente estudou na lição da Escola Sabatina essa semana que quando nós vamos orar a Deus e se nós temos algum problema com algum irmão, ou se algum irmão fez algum mal para nós e de alguma forma a gente não está contente com esse irmão, nós devemos primeiramente perdoar essa pessoa, para que daí nós vamos falar com Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Porque se eu amo os meus irmãos e não os perdoo, como que eu quero que Deus também perdoe a mim, que sou um pecador assim como o meu irmão? E aí, respondendo a pergunta sobre o relacionamento com Deus e por que o arrependimento, né, é importante, é que quando nós desenvolvemos o hábito de amar o nosso próximo, o que é um mandamento de Deus, amar o nosso próximo assim como nós amamos a Deus, às vezes a gente nem errou contra o nosso irmão, mas a gente se sente mal por alguma coisa que a gente falou, por alguma atitude que a gente tomou, que o nosso irmão nem levou assim pelo lado que fosse ou ofender de alguma maneira. Mas por amor daquele irmão, a gente vai até ele, conversa, tenta se explicar, pergunta se compreendeu, né, da maneira correta que a gente quis expressar, e se de fato a gente ofendeu a pessoa, ou de alguma outra forma a gente machucou, a gente vai pedir perdão, porque o amor que nós temos por Deus, ele é praticado aqui na Terra, amando as outras pessoas. Então, se eu quero conhecer a Deus pessoalmente, mas eu não suporto olhar na sua cara, não suporto lidar com você, como que eu vou querer ver Deus se você é a imagem e semelhança de Deus? Verdade. Jesus deixou claro aqui na Terra, andando com os discípulos, em forma humana, e ainda perguntaram, né, como que poderíamos, né, saber quem é Deus ou como é Deus. E ele disse: me ame, né, que você conhece a Deus, me siga, e você vai estar seguindo a Deus, faça o que eu faço e você vai estar fazendo o que Deus quer. Ele nos deixou um manual de instruções. A gente tem que deixar bem claro que às vezes tem pessoas que nos machucam de uma gravidade tão grande que tem diferença entre a gente perdoar o nosso irmão, amar o nosso irmão, mas a gente evitar de estar em certas situações que vão dar algum gatilho que faça com que a gente deixe a nossa cristandade de lado e cometa algum pecado contra o nosso irmão. Aí alguém pode falar: mas e no céu, quando for lá, você não vai andar com os seus irmãos? É assim, falando numa linguagem bem jovem, que a gente tem comentado nos nossos pequenos grupos, pode parecer um pouco brincadeira, mas não é. O céu, ele é muito grande. Então não quer dizer que eu não vou estar com o meu irmão ou que eu não vou andar no mesmo lugar. Pelo contrário, nós sabemos que a gente vai ter que, de um sábado ao outro, se alimentar, né, do fruto da vida. Nós vamos adorar a Deus nos sábados. Então, nós devemos sim frequentar o mesmo templo que o irmão que você perdoou, mas desenvolver
esse amor que você tem pelas pessoas de uma maneira que não te prejudique. Mas não prejudicar no sentido de elevar ou diminuir o nosso ego, mas de maneira que isso não nos afaste da presença de Deus. Então, se qualquer coisa que eu vou estar na presença dos meus irmãos, que me fizeram algum mal, se isso não for me afastar da presença de Deus, eu devo sim amar os meus irmãos, estar na presença deles, porque o que as pessoas fazem de ruim para nós, elas fizeram por causa da natureza pecaminosa delas. Mas se a gente vê arrependimento, vê que a pessoa está com Deus, e nós sabemos que nós somos membros de uma igreja. Então, se o irmão é membro da mesma igreja que eu, e eu não consigo estar com ele, logo essa igreja é incompleta, seja sem mim ou sem o meu irmão. Então, nós devemos buscar em Cristo uma maneira de conviver uns com os outros, de suportar uns aos outros, sem que isso não nos prejudique. Porque qualquer coisa contrária vai ser a ação do inimigo na nossa vida. E não é fácil falar ou praticar isso, por quê? Porque nós, seres humanos, quando a gente comete algum pecado, principalmente nós que somos da igreja, se nós fizermos algo que está ferindo a lei de Deus, as pessoas logo vêm apontar o dedo para nós. E elas esquecem que nós somos pecadores assim como elas. Eu disse aqui, dentre os aqui, nessa sala, eu sou o maior pecador. Então, quem sou eu para apontar algum erro de outra pessoa? Eu tenho que me preocupar comigo. E aí, quando a gente leva para esse lado, temos que lembrar que Jesus, quando veio nessa terra, ele sentou, sim, na mesa dos escarnecedores. E Jesus não ama só a pessoa que foi ferida por alguém. Ele não ama só a vítima, ele ama também o agressor. Jesus não morreu só pelas vítimas, ele morreu também pelos agressores, porque todos somos pecados. Todos nós temos uma natureza, que é o pecado. E a partir do momento que nós decidimos nos entregar para Deus, temos fé nele, nós nos arrependemos dos nossos pecados através do Espírito Santo que nos convence, e nós pedimos perdão para Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou deixando a minha natureza pecaminosa de lado e estou passando a me tornar um cristão. Até porque o único que não pecou foi Cristo. Então nós devemos nos espelhar nele, né, para não pecarmos. Isso é ser um cristão. E apesar de não sermos perfeitos, nós buscamos a perfeição. E apesar de não sermos santos, nós buscamos a santificação diariamente. Então, quando vamos à igreja para adorarmos a Deus, nós não estamos sendo santinhos no sentido pejorativo, mas nós estamos sendo, sim, santos de Cristo. Nós estamos buscando, sim, ser santos. Apesar de ainda sermos pecadores, quando Jesus voltar, não seremos mais. Porque o pecado não vai mais existir. Nós devemos procurar não ter prazer em cometer o pecado e deixar essa natureza de lado, buscar em ter prazer nas coisas de Cristo. Talvez hoje algum de nós não quisesse estar aqui, mas estamos aqui para falar do amor de Cristo. Isso não é para mim, não é para vocês, isso é para o nosso próximo. E a pessoa que for, de alguma maneira, atingida, né, afetada, de maneira positiva pela palavra de Deus, quando você decidir se entregar para Jesus Cristo, você vai fazer o mesmo. Você vai se abdicar do seu eu e vai passar a viver a sua vida de maneira a querer levar essa mensagem de amor, de salvação para as outras pessoas que ainda não tiveram, para que ela tenha a mesma experiência que você. Então é muito importante eu desenvolver esse meu arrependimento pelo mal, amando as outras pessoas e não por medo do que vai acontecer comigo. Até porque quando nós falamos que nós tememos a Deus, não é o temor de medo pelo que Deus vai fazer conosco porque somos pecador. É no sentido de que nós estamos esperando a volta de Deus. Nós tememos a Deus de maneira a estudar a sua palavra e estarmos preparados para que no dia que Ele voltar e for purificar a terra, nós vamos estar do lado certo da guerra que foi vencida entre o bem e o mal, que nós já sabemos qual que é o resultado. Embora a gente esqueça, às vezes, a gente repete sempre que a guerra contra o bem e o mal é uma história
que já foi escrita ao seu fim. É só a gente ler. Não precisa a gente viver as coisas ruins que acontecem no decorrer dessa história. É só nos apegarmos no fim dessa história. Quando a gente assiste um filme, a gente não passa direto para o final, né? A gente vive... primeiro a gente assiste a história completa. Mas você assistindo ali o filme, ao decorrer, já dá para ter uma noção do que vai acontecer no final. O mocinho vai ganhar. E se o mocinho não ganhar, é porque é uma história diferente, mas vai ter uma continuação. O bem no final ganha. Qualquer história ao contrário não está certa. E Jesus Cristo, ele deixou para nós escrito que o bem já venceu. Jesus venceu lá na cruz do Calvário. E nós, como pecadores, se nós não tivermos um relacionamento próximo com Deus, o nosso fim também já está escrito. Mas não porque Deus quer que a gente sofra, mas porque nós escolhemos. Só tem duas escolhas: ou estar com Deus ou estar sem Deus. Eu escolho estar com Deus. E o mais interessante nesse relacionamento com Deus é que quando eu deixo o meu eu falar, se eu me achar um pouquinho mais importante para Deus do que vocês, se eu achar que eu mereço um pouco mais a salvação do que vocês, logo o meu relacionamento com Deus já está abalado. Então, se eu estudo a palavra de Deus e eu pratico ela na vida, eu não vou nem precisar falar que eu estou praticando. As pessoas vão ver a prática desse amor de Deus transparecendo na nossa vida. Então isso é importante, esse relacionamento com Deus, e o arrependimento ele tem que ser constante, porque enquanto Jesus não voltar, nós vamos ser pecadores. E se nós não praticarmos o que o relacionamento com Deus traz à nossa vida, eu vou estar impedindo que Deus manifeste a glória dele na minha vida. E aí como que eu vou alcançar o meu amigo que está perdido? Ou aquela pessoa que eu nem conheço, mas foi afetada positivamente ou negativamente pelo meu exemplo. Teve um Campuri, Sapezal 2009, se eu não me engano, eu era adolescente, e eu era conselheiro, e de noite, sempre na barraca da unidade, a gente dividiu a unidade em duas barracas, a gente fazia uma oração que hoje nós praticamos na nossa igreja. Em algumas quartas-feiras, que é todo mundo ajoelhar e cada um fazer uma oração. Mas Deus não pede sacrifício físico de maneira que nos prejudique. Então a gente deixa bem claro, só para quem estiver assistindo entender, que é assim: quem cansar de ficar de joelhos, ou não puder ajoelhar, ou durante a oração se cansar, não tem problema, levantar, sentar, né, e ficar confortável. Mas a gente tenta fazer o sacrifício de maneira que... não que isso vai elevar nós a Deus de maneira a nos machucarmos, não. Ajoelhar significa termos uma reverência a Deus. Então nós fazemos essa oração a exemplo do que me aconteceu. Nós ajoelhamos todos, né, os desbravadores. Nessa barraca eu era o único conselheiro, o outro estava em outra, e aí cada um fez uma oração. Mas a maioria dos desbravadores não são cristãos, não são adventistas do sétimo dia. E não era diferente na minha unidade. E tinha uma criança de mais ou menos 11 anos de idade, que daí ele pediu para abrir o olho e falou: eu não sei orar. E ele já estava conosco já há alguns meses. E nós não tínhamos nos atentado que ele não sabia orar. E nós praticávamos oração nas unidades. Mas era sempre o capitão ou o secretário que orava, ou o conselheiro. E aí eu falei para ele: amigo, faz o seguinte, você vai fechar seu olho e vai falar com Deus o que você sentir. O que vier na sua boca, se você quiser agradecer por alguma coisa que aconteceu, ou quiser fazer um pedido. Aí ele: não, mas eu não sei falar com as palavras que você fala e com o que os outros falaram. Porque quando você torna um hábito na sua vida falar com Deus, a oração a gente vai encontrando palavras, né? Para estar falando com ele, assim como quando a gente está com algum amigo, vai surgindo assuntos. E aí eu falei para ele: só tenta uma vez, do jeito que você conseguir, isso é uma oração. Você vai saber que é oração porque você vai finalizar e você vai pedir em nome de Jesus, porque, né, não é nós que vamos atender a sua oração, vai ser Deus, e é Jesus que vai levar a sua oração para Deus. E aí ele fechou os olhos e foi bonita a oração dele, mas independente que não fosse, mas ele agradeceu pelo Campuri, pelas coisas que aconteceram, pelas atividades, agradeceu por coisas que eu nem lembrava que a gente tinha feito, e ali finalizou, né?
Nós fomos dormir, no outro dia eu nem lembrava mais da oração dele. E por que isso me impacta até hoje? Que este ano, eu quero até agradecer a oportunidade de estar aqui, porque eu estou completando esse ano a idade que Cristo morreu, mas também, né, muito mais importante, a idade que ele ressuscitou. Então, isso tem mais ou menos uns 17 anos atrás que aconteceu. E eu lembro porque no outro dia cedo, no café da manhã, ele me procurou, queria conversar no particular, falou: tio, quero te agradecer. Eu falei: pelo quê? Eu não fiz nada. Aí ele: não, é porque eu nunca tinha orado na minha vida e porque você insistiu ontem para mim orar, eu falei com Deus, eu me senti muito bem, eu dormi bem e eu acordei hoje e a primeira coisa que eu fiz é o que eu nunca fiz antes, acordar e falar com Deus. Então ali, a prática da minha fé e o meu relacionamento com Deus atingiu positivamente uma pessoa que eu nem imaginava que ia atingir. Assim como se a gente não se atentar, a gente pode atingir as pessoas de maneira negativa. Aí, respondendo a pergunta, o meu relacionamento com Deus, né, respondendo com outra pergunta, como que o meu relacionamento com Deus afetou essa criança? Entende? Que um simples ato de orar, né, de ensinar ou incentivar a orar, o aproximou de Deus. Se fosse o contrário, eu só fizesse coisas ruins naquela época, eu não ia afetar aquela criança de uma maneira positiva, somente negativa. E aí é a hora que nós temos não só que nos arrepender, mas nós devemos nos confessar. E aí confessar para quem? Pergunta. Na sua pergunta, devo confessar meus pecados apenas a Deus ou também a outras pessoas? Quando nós desenvolvemos a fé, permitimos que o Espírito Santo nos convença do pecado, nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, nós devemos ter que colocar em prática também a confissão dos nossos pecados. É comum entre amigos ou na igreja que as pessoas nos procurem para falar sobre o que elas fizeram, sobre o que está vivendo, sobre o que não está, mas não é o ideal. A única maneira que eu aceito que alguma pessoa fale da vida dela para mim, acontece bastante aqui nas nossas igrejas, as pessoas desenvolvem confiança, né, um pelo outro e acabam falando confidências que talvez nem deveriam ser ditas. E a gente só vai saber que não deveria ser dito depois que a gente ouve. E isso só pode acontecer se essa pessoa precisa de um amigo que o escute, que o ouça. Isso é muito importante, que a gente seja amigo dos nossos irmãos, não só uma pessoa que o cumprimenta, olá, bom dia, tchau, e só vê na outra semana. A gente tem que desenvolver um relacionamento com os nossos irmãos. Então, se os nossos irmãos precisam de um amigo para conversar, tudo bem. Ele pedir conselhos, perguntar o que você faria ou o que a pessoa deva fazer, mas o ideal e o mais importante é que essa confissão seja feita para Deus e não para as pessoas. Aí o porquê? Porque, irmãos, na terra e nem no céu não existe nenhum ser que possa perdoar os nossos pecados a não ser Deus. Então, se eu cometi um pecado que interfere de alguma maneira na sua vida, eu posso te pedir perdão como irmão e você vai me perdoar. Mas o meu pecado, de fato, só vai ser perdoado porque Deus concede o perdão para nós. Se você guardar mágoa pelo que eu fiz por você, isso só vai prejudicar você mesma. E aí está o motivo do porquê que Deus quer que a gente perdoe os nossos irmãos, porque isso só vai ferir o nosso próprio coração. E se alguém tiver no seu coração alguma pessoa que você se machucou, que te feriu muito, faça um teste. Você pode passar noites em claro por causa do que fizeram de mal para você. Mas o dia que você perdoar essa pessoa, você vai se sentir melhor. Verdade. E perdoar é quando você lembra daquela situação e você não tá com raiva da pessoa, você não guarda mágoas dela. Então, para você saber que você perdoou, é você lembrar daquilo e não sentir raiva da pessoa, não ficar, ai, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse falado tal coisa pra pessoa.
Então, isso foi muito bem colocado, porque quando a gente faz isso, de perdoar o nosso irmão e esquecer o que ele fez, Deus ele vai fazer o mesmo com os nossos pecados. Daí a importância de termos um relacionamento com Deus e amarmos o nosso próximo, assim como Deus nos ama e assim como nós amamos a Deus. Porque a maneira que eu amo os meus irmãos, eu estou demonstrando como que eu amo a Deus. Se eu te trato mal, não adianta eu fingir que eu trato Deus bem. Eu vou estar vivendo uma vida de falsidade. Então, Deus, Ele faz com os nossos pecados o mesmo que nós fazemos quando a gente perdoa alguém que nos feriu. Deus, Ele pega os nossos pecados, irmãos. E não é que Ele finge que nunca aconteceu. Aconteceu. Inclusive, tem consequências que mesmo Deus nos perdoando, essas consequências vão permanecer na nossa vida por causa das nossas escolhas. Mas Deus vai esquecer esse pecado de maneira que todas as vezes que nós formos procurar a Deus para falar com Ele, Ele não vai querer lembrar das coisas que nós fizemos, porque Ele já nos deu a oportunidade de que aquilo fosse apagado da nossa vida. O que acontece quando nós trazemos novamente o pecado para a nossa vida é que nós mesmos, vamos fazer uma ilustração, digamos que quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele pega esses pecados, amarra numa sacola com várias pedras pesadas, né? Um saco plástico bem gigante, e coloca ali uma âncora e joga no fundo do mar, a muitos e muitos metros de profundidade. Quando eu volto a cometer o mesmo pecado que Deus já tinha perdoado, ou quando eu volto a praticar pecados em minha vida, me afastando de Deus, é como se eu mesmo fosse lá no mar, tentasse mergulhar todos aqueles metros de profundidade de água e tentar tirar aquele pecado lá do fundo que está amarrado em pedras pesadas, em âncora. Aí eu te faço a pergunta, será que eu conseguiria sair de lá do fundo do mar com aqueles pecados? Provavelmente eu iria me afogar, que é o que acontece conosco quando nós estamos em pecado. Nós estamos nos afogando, estamos cometendo suicídio, tirando a nossa própria vida, que Deus já disse que não é necessário. E eu quero ressaltar aqui que aqui nesse podcast, quero parabenizar vocês pelo tempo de vocês, dedicados a Deus. Vocês podem ter certeza que, embora tudo que nós fazemos para Deus não é o suficiente para agradecer por Ele ter morrido em nosso lugar, mas tudo que a gente faz, porque escolhemos fazer em adoração a Deus, não passa desapercebido por Ele. E embora nós não mereçamos recompensas pelo que fazemos, ainda assim, Deus tem preparado para nós muitas recompensas. Vocês já ouviram falar sobre herança? Herança é algo que a gente ganha sem a gente ter feito nada para ter ela, né? Geralmente, quando alguém que tem muitas posses morre, tudo que ela tinha fica para quem herdou, né? Então você recebe muitas coisas que você não merecia, que alguém trabalhou para ter aquilo lá. E esta terra é pertencente a Jesus Cristo. Ela é dele e ele pagou por preço de sangue. E nós não somos merecedores dessa terra. Quando Jesus vir voltar a este mundo e restaurar esse mundo, nós vamos ser co-herdeiros dessa terra junto com Jesus, porque essa terra pertence a Ele. E sem merecer nada, sem merecer a salvação, sem merecer a eternidade, Deus vai nos conceder, pela graça, pela misericórdia, sem a gente ter feito nada ou o suficiente. O que vocês estão fazendo aqui hoje e o que vocês têm a oportunidade de continuar fazendo pela frente, pelo próximo, de levar a mensagem, é algo que vocês escolheram para a vida de vocês, e quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão sentir gratas a Deus pela oportunidade de fazer. E talvez daqui 17 anos, se Jesus não tiver voltado ainda, assim como eu lembro lá do rapazinho lá que de alguma forma eu afetei,
vocês vão lembrar também de pessoas que vão falar para vocês, eu assisti o podcast de vocês. Se vocês não estivessem aqui e não tivessem outras pessoas, como essas pessoas iam ser, né, atingidas? Então que Jesus Cristo continue abençoando a vida de vocês. Amém. E quanto mais vocês abençoarem a vida de outras pessoas, mais bênçãos vão vir para vocês. E aí, eu quero falar para quem estiver assistindo, que se você passou ou passar por alguma coisa na sua vida que te aproxima de Deus, se as histórias da Bíblia não são o suficiente para te fazer acreditar porque você não estava lá, se aproxime de pessoas que servem a Deus. E aí você vai ver experiências na vida dessas pessoas que vão te fazer acreditar que Deus existe. E aí, quem sabe, você passa na sua vida também por livramentos que vão te fazer se aproximar de Deus. Aí você vai começar a desenvolver a fé. Aí você vai permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Ele vai te convencer do pecado. Você vai se arrepender verdadeiramente do pecado. Vai pedir perdão para Deus. E aí você vai ser salvo. E já finalizando, após você ser salvo, porque nós aprendemos que a salvação ela é de graça. Não precisamos fazer nada para salvar. Jesus Cristo te convida do jeito que você está, do jeito que você é. E quero que você tenha plena certeza que se houve salvação para o ladrão na cruz, que eu me apego muito a esse exemplo, se houve salvação para ele, também teve salvação para mim. E se teve salvação para mim e para esse ladrão na cruz, pode ter certeza que há salvação para todos que desejam receber. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém merece mais do que ninguém. Se nós fôssemos perfeitos, talvez não estaríamos aqui. Perfeito só Jesus Cristo. E nós precisamos dele, devemos praticar diariamente a necessidade e a dependência de Deus na nossa vida. Devemos praticar o que nós aprendemos e buscar mais conhecimento. E aí eu falo para vocês, a partir daí vai vir uma nova página da sua vida, que são as pessoas e os anjos caídos tentando te levar para o caminho errado e você achando que está no caminho certo. E aí como que você vai saber que está indo para o caminho certo? Com o manual que Jesus Cristo deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada. E aí eu quero finalizar lendo o livro de João 8:32, que nos diz assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Em outras traduções, e conhecereis a verdade vos libertará. O que isso significa? Que se nós não estivermos estudando a Bíblia, qualquer outra pessoa que estudou ela um pouco mais, mas com o intuito de nos prejudicar, vai nos trazer ensinamentos que não condizem com os ensinamentos de Deus e vai nos iludir, nos levar para o caminho errado. Então se apegue na palavra de Deus. Quer saber o que Jesus Cristo deseja para nós fazermos enquanto Ele não voltou? Jesus nos deixou 10 mandamentos. Então se você quer saber se você está certo ou errado, se você acredita que você está salvo e agora você quer viver como um salvo, você vai guardar os 10 mandamentos de Deus. E os 10 mandamentos de Deus podem ser resumidos em 2. Os primeiros mandamentos dizem sobre o amor de Deus, né? Nós guardamos eles porque nós amamos o nosso Deus. E outra parte dos mandamentos nós obedecemos por amor ao nosso próximo. Então que com esse tema, fé, arrependimento e confissão, não só confesse seus pecados a Deus e peça perdão. Depois que Deus te perdoar, viva como alguém que foi perdoado. Busque na palavra de Deus o que Deus quer na sua vida. Vamos viver a nossa vida com amor ao próximo. Amém. Amém. Foi muito bom ter a sua participação hoje aqui. A gente aprendeu bastante, né? Foi um assunto muito bom, interessante, gostei. Fez eu refletir sobre várias coisas aqui. Então, para terminar, tem algo a falar? A gente queria que você fizesse uma oração. Vamos lá? Vamos curvar nossas frontes? Oremos. Querido Pai, amantíssimo Deus, Criador e mantenedor dos céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos concedeu o livre-arbítrio e nós escolhemos adorar a Ti, escolhemos nos entregar aos Seus caminhos, aos Seus cuidados.
Porque nós reconhecemos, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada e não somos merecedores de nada, pois nós escolhemos lá inicialmente neste mundo o caminho do mal, Senhor. E este caminho nos traz consequências ruins até hoje. Mas nós escolhemos deixar essa natureza pecaminosa de lado. Nós temos fé em Ti. Sabemos que o Senhor pode nos transformar. Sabemos que o Seu Filho Jesus veio a esse mundo para morrer em nosso lugar. Essa morte, Senhor, era para nós, pois nós pecamos e o salário do pecado é a morte. Mas Jesus nos amou tanto e o Senhor nos ama tanto que veio pessoalmente pagar o preço do pecado para que nós não precisemos vir a conhecer a morte eterna. Senhor Deus, nós entregamos as nossas vidas em Suas mãos. Se for necessário, Senhor, que assim como um vaso o Senhor nos quebrante, para que possamos ser restaurados pelo Seu poder, que o Senhor derrame sobre nós a Sua misericórdia, e que não só, Senhor, sejamos salvos, mas que o Senhor nos capacite e nos use para que possamos levar a mensagem do amor de Cristo para todo mundo. E que em breve Jesus vai voltar para buscar todos nós que escolhemos aceitar a salvação. Senhor nosso Deus, nós erramos vez após vez, Senhor. Mas neste momento queremos suplicar, perdoe os nossos pecados. Esteja conosco hoje e sempre, não porque de alguma maneira nós merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Espero que você possa vir mais vezes aqui, porque o Senhor fala muito bem. Obrigado. Né? Glória a Deus por isso. Amém. Deus seja louvado. E para finalizar, pessoal, nos sigam aqui, nos sigam também no nosso Instagram, que nossa editora vai colocar ele aqui. Né? O senhor tem? Tem. Aqui, a nossa editora também vai colocar o dele. Nos sigam, curtam e compartilhem para que outras pessoas possam descobrir o amor de Jesus por nós. Amém. E é isso, pessoal. Um beijo e tchau.